Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Somos acadêmicos de medicina do 4º período da UFAM e esse podcast é uma iniciativa de levar informação sobre saúde infantil e neonatal para a população da Amazônia. Hoje vamos mergulhar a fundo em temas super importantes, trazendo os dados atuais para entender melhor os problemas e pensar em soluções. Vamos falar sobre icterícia neonatal, distúrbios metabólicos e respiratórios no recém-nascido e também os agravos mais prevalentes em crianças e adolescentes na Amazônia. Vamos lá? Nesse bloco inicial, iremos abordar sobre icterícia neonatal. E para começar, o que seria a icterícia neonatal? Bom, a icterícia ela vai ser caracterizada pelo amarelamento da pele do bebê, dos olhos e até mesmo das mucosas, que pode ser causada ali pelo acúmulo de bilirrubina. O que seria a bilirrubina? A bilirrubina é um pigmento que é derivado ali da quebra das nossas hemácias e normalmente isso acontece no bebê por quê? Porque o fígado do bebê, assim como os outros órgãos, está em processo ali de amadurecimento. Ainda sobre essa temática, é importante analisarmos sobre os dados que permeiam essa problemática. Estima-se que cerca de 60% de recém-nascidos a termos apresentam icterícia nos seus primeiros dias de vida. Em unidades de alto risco, os prematuros apresentam um percentual um pouco maior devido à imaturidade orgânica. Estudos em unidades de terapia intensiva neonatal registram prevalência elevada nos bebês com menos de 35 semanas. Quando falamos em estados do Brasil, em Fortaleza, por exemplo, um estudo em maternidade de referência revelou que 70,7% dos recém-nascidos internados com menos de 35 semanas apresentaram icterícia significativa. Interessante. E sobre os fatores de riscos para os casos mais graves ou que precisam de tratamento? Nós podemos citar alguns. Primeiramente, a prematuridade, ou seja, a idade gestacional também pode contribuir. Tem também a questão do baixo peso ao nascer. Tem também da incompatibilidade sanguínea entre a mãe e o bebê, ou seja, às vezes a mãe é uma A negativa e o bebê também já tem outro fator. Tem também a questão do aleitamento materno. A gente sabe que o aleitamento materno ele tem que ser exclusivo até pelo menos 6 meses de vida do bebê. Tem a cefalematoma, ou seja, quando há um sangramento entre o osso do crânio e também o periórteo. E tem a deficiência de enzimas. A gente pode citar como uma delas a G6PD em algumas regiões. E sobre as complicações ou mortalidade? Bem, a icterícia apresenta uma mortalidade muito baixa, pelo menos em algumas regiões do Brasil. Por exemplo, na região Nordeste, entre 2018 a 2023, houve apenas um óbito notificado por icterícia neonatal, em crianças de 0 a 364 dias. Mas mesmo sem causar morte, casos graves de icterícia podem provocar sequelas neurológicas, como quenectérios, se não tratados a tempo. Falando agora de tratamento, o mais comum é a fototerapia, onde são utilizadas luzes especiais que vão quebrar a bilirrubina não conjugada, transformando ela num isômero hidrossolúvel. Em casos muito graves, pode haver necessidade de exsanguíneo transfusão. Importante também monitorar a bilirrubina, peso do bebê, reposição hídrica e suporte nutricional. Partindo para o nosso segundo bloco, vamos falar sobre os distúrbios metabólicos e também os distúrbios respiratórios do recém-nascido. E nesse primeiro momento vamos falar de distúrbios metabólicos. Um distúrbio metabólico bastante comum é a hipoglicemia neonatal. Aqui vão alguns dados que mostram que 19% dos recém-nascidos em geral têm episódios de hipoglicemia. Em bebês de risco, por exemplo, prematuros, filhos de mães com diabetes, bebês de baixo peso, esse número pode atingir até 51%. Lembrando que a hipoglicemia, se prolongada ou intensa, pode prejudicar o desenvolvimento neurológico. Muito interessante, né? Mas e os distúrbios respiratórios?
Bom, há vários problemas respiratórios que a gente pode falar no recém-nascido, especialmente aqueles que são prematuros. E alguns dados revelam, por exemplo, um estudo feito em Santa Catarina com bebês pré-termos moderados e tardios, que é aquele que se apresenta ali na 32ª à 36ª semana de gestação, avaliou 360 recém-nascidos. E sendo que 185 desses 370 apresentaram algum tipo de distúrbio respiratório, ou seja, mostra que quase metade, né, desse público apresenta esse risco e desenvolve algum tipo de problema respiratório. E a gente pode citar aqui alguns fatores de riscos que foram identificados nesse estudo, que é baixo peso ao nascer, ou seja, aquela criança que nasceu com menos de 2,5 kg. Tem também a questão da necessidade de reanimação já ali na sala de parto, presença de canal arterial patente e aquela criança que apresentou ali um ápiga no primeiro minuto menor que 7. E quais são os tratamentos ou suportes utilizados? Bom, o suporte ventilatório não invasivo, por exemplo, o CPAP, ele é utilizado para evitar invasão desnecessária. A administração de surfactante em caso de imaturidade pulmonar, especialmente entre 28 e 32 semanas. Cuidados de enfermagens, calor, posicionamento, higiene respiratória e o manejo adequado nas primeiras horas de vida é crítico. Agora, partindo para o último bloco, vamos ao panorama da Amazônia. Tema amplo, muitos fatores sociais, ambientais e culturais entram em jogo. Começando com a mortalidade infantil. A taxa de mortalidade infantil no Brasil em 2023 foi de cerca de 12,62 óbitos por 1.000 nascidos vivos. Na região norte, essa taxa é mais elevada. Exemplos: a Amazônia registra 17,08 por 1.000 em 2023. Em municípios do Baixo Amazonas, Pará, algumas taxas de mortalidade infantil variam entre 15 e 20 mil nascidos vivos. E qual seria a relação das doenças respiratórias com a situação sazonal? Bom, existe uma característica bem importante. Por quê? Porque no inverno amazônico é uma época chuvosa. Então, consequentemente, há um aumento expressivo de doenças respiratórias agudas e até mesmo as síndromes respiratórias graves e infecções virais. Por exemplo, em Belém, em 2024, foram notificados em torno de 1.249 casos de pacientes com síndrome respiratória aguda no Hospital Regional Abelardo Santos, sendo que 750 deles foram crianças de até 12 anos. Isso significa que foram 60% dos casos. E quanto a problemas sociais e de vulnerabilidade? Bem, a violência sexual entre os anos de 2021 a 2023 tiveram registro de mais de 31 mil casos de estupro com vítimas de até 19 anos na Amazônia Legal. Já a taxa de violência sexual nessa região, em 2023, foi de 141,3 casos por 100 mil crianças e adolescentes, 21,4% acima da média nacional. Atrelado a isso, a gravidez precoce é muito marcante nessa região. A Amazônia possui todos os estados com o maior número de partos de meninas entre 10 e 14 anos do país, com cerca de 57 partos por dia nessa faixa etária em todo o Brasil, índices elevados especialmente nos estados amazônicos. Outros determinantes que influenciam para esses agravos são acesso deficiente a saneamento, água potável, moradia adequada, cobertura vacinal inferior em algumas áreas, distorção, idade séria escolar, evasão, trabalho infantil, desigualdades étnico-raciais. Crianças indígenas e negras sofrem exposição maior às violências e piores índices de saúde. Bem, e o que aprendemos hoje? Aprendemos que a icterícia neonatal é muito comum, mas a maioria dos casos é benigno, fisiológico. O problema está nos casos patológicos, que demandam diagnóstico precoce e tratamento. Distúrbios metabólicos como hipoglicemia e respiratórios, especialmente em prematuros, são bastante prevalentes e têm consequências importantes se não forem tratados corretamente. Na Amazônia, os desafios são maiores, não só por doenças em si, mas pelo contexto: desigualdade social, dificuldade de acesso, sazonalidade climática, vulnerabilidade étnica, violência. Atrelado a tudo isso, surgem algumas ideias de ações, como melhorar o acesso à atenção neonatal e pré-natal nas regiões remotas,
capacitar profissionais de saúde locais para identificar precocemente problemas metabólicos ou respiratórios, além de políticas integradas que envolvam saneamento, educação, proteção social e combate à violência. Com isso, esperamos que esse episódio ajude você a entender melhor esse tema e a ver como as políticas públicas, a família, a comunidade e a saúde são pilares e estão relacionados. Muito obrigada por nos ouvir. Se gostaram, compartilhe com os colegas, amigos e vamos espalhar informação. Até o próximo episódio.